temos aqui a presença do Heller Gonçalves, do Sindicato dos Metalúrgicos, sempre nos honrando com a sua presença. E nesse espaço é sempre bom, porque aprendemos muito mais, né? Sair da clausura, ficar aí choraminguando. Vai para a luta você também, viu? Não interessa se está empregado, desempregado. Claro que quem está desempregado sofre o dia a dia aí de ter que sustentar a família e o número assusta. Você fala assim, 14 milhões de desempregados, número que amedronta qualquer um, viu? Mas o Heller, bom dia. Opa, muito bom dia, Alano. Bom dia a todos que acompanham o programa nesse momento. Vamos falar de PLR. Quem está hoje aí na Berlinda, quem está hoje em discussão, você me falava fora do ar da Itachi, então, a participação nos lucros e resultados da empresa? Então, Lano, a gente começa no mês de fevereiro, março, a negociação da PLR com a nossa categoria. Nós já iniciamos a negociação com a Itachi, vou desenvolver aqui para estar explicando, porque existe um processo de luta em curso neste momento, e já tem outras empresas no qual em breve a gente vai estar solicitando a negociação, e outras que já começaram, como também na Mirage, que fica na Zona Sul de São José. A empresa BAL, que fica na cidade de Jacareí, já tem reunião para a semana que vem. Na Itachi, nós votamos a pauta de reivindicação junto aos trabalhadores. Nós enviamos a pauta de reivindicação para a empresa. Teve uma primeira reunião, onde a empresa ofereceu um valor que não foi satisfatório para os trabalhadores. E nós rejeitamos a proposta por unanimidade em assembleia. Com a rejeição, teve uma nova reunião. E nesta nova reunião, a empresa evoluiu muito pouco. A última reunião foi na segunda-feira. E o que a empresa está propondo de PLR para os trabalhadores é um aumento de R$ 350 referente ao que foi pago no ano anterior. A empresa propõe também celebrar a campanha salarial junto, mas o que ela oferece é muito baixo. E tem também a nossa luta pelo Vale Alimentação. Eu queria só pegar o gancho dessas reuniões de PLR, porque eu acabo me aprofundando muito para saber como é que funciona. O ano passado, a Itachi pagou a PLR em setembro, não é isso? A primeira parcela ela pagou no mês de março e aí a segunda foi no mês de outubro. Outubro, então. Você já está negociando a PLR do ano de 2022, que vai pagar em março de novo. A nossa solicitação é para pagar em fevereiro. Agora, o que eu digo para a turma, e vou desenvolver aqui como está a negociação e também o processo de luta dos trabalhadores, a nossa solicitação é pagar em fevereiro. A empresa fala que para pagar em fevereiro tem que fechar até o dia 14, provavelmente não vai fechar até o dia 14, e o que eu digo para a companheirada é para a gente ter muita paciência. Se não fechar para pagar primeiro em fevereiro, que pague em março. Se não pagar em março, que pague em abril. O importante é a gente celebrar um bom acordo. Quanto foi na Itachi, onde você trabalha, a PLR de 2021? Então, 2021, a Itachi pagou o mesmo valor que foi pago no ano de 2020, só que ela queria reduzir o valor. E foi fruto de uma greve que nós fizemos, que nós conquistamos o mesmo valor do ano de 2020. Ou seja, existe uma defasagem na PLR da Itachi e na negociação deste ano, a gente não tem que olhar para o ano passado, nós temos que olhar para o ano de 2020. E aí, Lano Brito, você é um cara muito experiente, acompanho quase todos os dias o seu programa, você entrevista várias autoridades aqui da região, esse é o papel da imprensa, tem que ouvir todos os lados e eu acho importante utilizar o espaço do microfone aqui da rádio para estar falando. A Itachi, Johnson Controls Itachi, ainda conhecida como Itachi, é a fábrica onde eu trabalho desde 2013, estou na tarefa da presidência do sindicato e sou trabalhador da Johnson Controls Itachi. A empresa está oferecendo, isso foi a última proposta que ela fez, uma PLR no valor de R$ 7.350, R$ 350 a mais que no ano anterior, isso é só 5%. Campanha salarial. Ela propõe de reajuste o INPC, a nossa data base é setembro, e para quem ganha até R$ 3.000, 0,5% de aumento real. E também propõe um abono salarial de R$ 2.900. Agora, Lano, o meu salário é R$ 2.600 bruto.
Bruto. Livre dá 2 Chão pontinhos. de fábrica, pegar no batente, né? Aí eu te pergunto, com R$2.000 você consegue sustentar uma família como deveria ser? Só de aluguel. Você riu, pra quem sabe ler, um pingue é uma letra. Exatamente. E eu tenho muito orgulho de falar, Orlando, eu sou presidente do sindicato, estou nessa tarefa e eu não tenho privilégio nenhum, não ganho nem um centavo a mais por isso. Eu estou na tarefa porque eu gosto, eu estou na tarefa porque tá no sangue, né? A galera brinca e é verdade. Eu acho que eu já nasci com a bandeirinha vermelha na mão. A gente dedica a nossa vida para a luta. Não tenho privilégio nenhum. É um dom, né? É um dom. O carro do sindicato a gente usa quando está em atividade sindical. A minha vida é pública. Porque muita gente me aborda e pergunta, mas você é presidente do sindicato? E muitos trabalhadores, inclusive, falam o seguinte, Lano, mas cara, você está na tarefa da presidência do sindicato, a gente vê você na imprensa todo dia dando entrevista, você acorda de madrugada, tem vezes que é terceiro turno, a gente te vê na porta da fábrica, você merecia ganhar algo a mais. E eu falo, não, a gente entra por um ideal. O que eu tenho que ganhar é o meu salário da fábrica, porque se eu começo a ganhar salário do sindicato, eu vou me distanciar da realidade que tem meus companheiros do chão de fábrica. Sem dúvida. E aí, voltando para a negociação. Você riu, você não respondeu. Para quem sabe ler, um pinga uma letra. R$ 2.600, 0,5% de aumento real significa R$ 13 a mais. É um PF. Nenhum PF. Você não come nem uma marmita mais por 13 conto. 13 conto hoje é uma cartela de ovo. E por que é importante o microfone aqui para mim colocar a minha posição? Tem também a luta pelo Vale Alimentação. O Vale Alimentação hoje da Itachi é R$ 165. Pode rir que a gente vai entender o que é a risada. Você compra uma cesta básica com R$ 165, Lano? Nem, olha, ô Luciana, conta pra ele aí. Outro dia eu me atrevi a Eu dei uma entrevista ontem que foi lá no programa do Tony, ele falou, com esse valor aí nem feira você faz mais. Comprar laranja, cebola pra semana. Nossa, tá muito difícil a vida, né, qualquer Lano? feirinha hoje, qualquer feirinha você pode... Olha, R$300. Qualquer feirinha. E aí, Lano, R$300. qual é o debate? Nós temos um estudo para iniciar a campanha de PLR. Nós temos o ILAESE, que presta serviço para o nosso sindicato, o Instituto Latino-Americano de Estudos Socioeconômicos, que fez um estudo que aponta o seguinte: hoje, a antiga Itachi, ela é uma fusão, uma joint venture, que é Johnson Controls, que é de capital americano, que tem 60% da ação, e 40% de Itachi, que é capital japonês. A Johnson Controls teve no último ano um aumento em sua lucratividade de 159%. E a Itachi, que é japonesa, teve um aumento na lucratividade no último ano de 440%. E isso não sou eu que estou dizendo. Coloca no Google aí que você vai ver. As empresas valorizaram e muito na Bolsa de Valores no último período. E aí, eu não acho justo trabalhar na Itachi, que fabrica ar-condicionado industrial, que é esta multinacional poderosíssima, Johnson Controls Itachi, e ganhar R$ 2.600 bruto. Eu acho muito pouco. A PLR, que é capital variável, a empresa oferecer apenas R$ 350 a mais do que foi pago no ano anterior. O Vale Alimentação hoje é 165, a empresa está propondo ir para 200, agora em março, e em outubro ir para 220. Mesmo indo para 200 ou 220, eu acho que é muito pouco, porque esse lucro que eu citei de 159% da Johnson Controls e 440% da Itachi, essa lucratividade é fruto do nosso suor, é fruto do nosso trabalho, da exploração no chão da fábrica para encher o bolso dos acionistas. E aí, quando a gente entra num processo de luta, porque ontem os trabalhadores rejeitaram essa proposta e nós votamos o aviso de greve. Então, o que diz a legislação? Poderá entrar em greve. A partir de amanhã. E aí, quando você entra em greve, a empresa vai dizer que o sindicato é radical, que a empresa dá emprego. É justo você fazer uma luta para melhorar a PLR. É justo você fazer uma luta para melhorar o salário e também para melhorar o Vale Alimentação. A proposta dos trabalhadores, com a representação do sindicato, é que os 7.650 do ano... Ano passado foi 7. Esse ano ela está propondo... Na primeira reunião ela propôs 7.210, os metalúrgicos rejeitaram, e na última ela ofereceu 7.350, R$ 140 a mais, que foi rejeitado, porque é muito baixo, pedida é muito qual pouco. é? Olha só, Lano, de acordo com esse estudo que o ILAESE fez, na nossa pauta de reivindicação nós votamos
R$ 9.200 de PLR. Esse foi o pedido. E de vale alimentação, R$ 380. Que hoje é 165. Dobrar então em um Exato, pouco... 130% a mais, é justo. Aí, durante a negociação, nós reduzimos. Não entendi. O vale alimentação é quanto? 165. Por mês? 165 por mês. Semana? Não, por semana. Mês, por mês. R$ 165 o vale alimentação. Da Itachi. Ué. É pouco, não é? Não, eu tô isso é o quê? O vale alimentação? Você vai no mercado com 165, você pega um pacote de arroz, um de feijão, uma cartela de ovo, então, um quilo de cebola, um quilo de tomate e acabou. Agora eu quero entender. Ela não dá a refeição lá dentro? Dá. Isso é o vale alimentação. Então, mas ela dá alimentação? Dá. Tem almoço, ou ela cobra? Feijão. Não, ela cobra. É um valor simbólico, o valor que é cobrado. Aqui nós temos que ser justo. Depois fala que o sindicato é radical. É isso não, que eu quero entender. Nós somos justos pra caramba. Ela dá a refeição na fábrica. Tem café da manhã e tem almoço pro segundo turno. Tem o café da tarde e tem a janta. Agora, na minha opinião, isso é mais do que obrigação, porque toda empresa dá. Aí e ela cobra um valor simbólico. É simbólico o valor que a gente paga de refeição na fábrica. É 20 e poucos reais por mês, é barato. Tá. Agora, o Vale Alimentação, em primeiro lugar, foi fruto de muita luta, Lano. Eu entrei na Itachi em 2013 e não tinha nada. Nós fizemos uma luta no ano de 2017, onde nós conquistamos a cesta básica. Era uma cesta básica física em alimentos. No ano de 2019, nós trocamos a cesta básica pelo cartão do Vale Alimentação. Então, o cartão do Vale Alimentação, a lógica dele é o quê? Minimamente você poder comprar uma cesta básica. Sim. E com R$ 165 você não compra. Os 200 ou 220 que a empresa está propondo, você não compra. Aí, olha a situação. Aí é um debate político que a gente tem que fazer. Olha o quão subiu as coisas no nosso país, Lano. Está muito difícil sobreviver. A gasolina, a gente paga em dólar, mas nós não recebemos em dólar. O alimento também, a gente paga em dólar, mas a gente não recebe em dólar. Então, aquela grana da cesta básica, que é o Vale Alimentação, tem que acompanhar a realidade do alimento. Claro. Você tem que pegar, vamos lá, comprar uma cesta básica, que é arroz, feijão, sal, óleo, aquele pacotinho de macarrão, ou seja, minimamente o básico. E então, isso que a empresa está propondo não contempla. 165 para 300 e... Nosso pedido inicial foi 380. Na última reunião, nós deixamos na mesa para a empresa o valor de 320. E não dá para baixar muito menos do que isso, Lano, porque aí que tá. Se a empresa pagasse um bom salário, se eu ganhasse uns R$5.000 por mês, eu podia dizer, poxa, então, o meu salário dá para mim comprar o básico. O seu Arnaldo, nosso ouvinte do Jardim Ismênia, está dizendo, não seria melhor fazer um acordo com a empresa, acabar com esse monte de benefícios e dar em dinheiro, em salário? É o que você falou, olha só, né? Primeiro, obrigado aí, seu Arnaldo, pela pergunta. Mas olha só, Lano, a lucratividade das empresas é muito, Lano Brito. E aqui na nossa região, o que nós temos são multinacionais instaladas. E como eu disse, quem está aí assistindo o programa, não é o Weller que está dizendo, coloca aí no Google, Johnson Controls, lucratividade, Itachi, lucratividade. E um detalhe, a lucratividade da Johnson Controls, que é capital americano, é dólar. Então muitas vezes você fala, poxa, a Itachi pagou X de PLR para os seus trabalhadores, isso deu R$2 milhões. Tem que colocar em dólar. E no caso da Itachi, que é japonesa, você tem que colocar Ien, que é uma moeda poderosíssima. Poderosa. Então, respondendo a pergunta do companheiro, a empresa fornecer aquele pãozinho com manteiga e o café no café da manhã é mais do que obrigação. A empresa fornecer uma alimentação boa, que é o almoço e a janta para o trabalhador, é mais do que obrigação. O transporte, isso é obrigação que todas as empresas dão. Está produzindo, né? Agora, a questão é o salário, Lano Brito. Como eu te falei, R$ 2.600 bruto. Aí desconta o INSS. Aí desconta imposto de renda. A política de imposto de renda do nosso país é uma vergonha. Hoje quem ganha R$ 1.900, que é uma merreca, que não é 2 salários mínimos, o cara paga imposto de renda. Isso é um absurdo. Então na sua... Os meus 2.600 bruto no final do mês é 2 continhos. No seu olerite vem descontado imposto. Claro, e não é renda, é trabalho, né? Exato. Então no final do mês a gente pega 2 contos. E aí, Olano, olha só. Eu até comentei isso na mesa de negociação, e é um debate que eu tenho feito junto com os camaradas, né? Eu tenho orgulho de ser metalúrgico e mais orgulho ainda de estar na presidência do sindicato. E eu me lembro, você vai se lembrar também,
que quando meu pai era metalúrgico, que eu tinha ali pelos 10, 12 anos de idade, todo mundo nessa época que estudava comigo pensava o quê? Poxa, eu vou fazer um curso no Senai de mecânica de usinagem, para mim ser torneiro, fresador, retificador, quero ser mecânico. Eu lembro. Todo mundo olhava e falava, poxa, eu quero trabalhar na GM, eu quero trabalhar na Embraer, na Gerdau, na Hitachi. Era um orgulho o cara botar o uniforme da fábrica para ir trabalhar. E você tinha até um certo respeito. Se era metalúrgico, você passava numa loja, opa, vem aqui abrir um crediário. Isso se perdeu, Lano. As pessoas não têm mais vontade de ser metalúrgico. Por quê? Por causa do salário. Eu trabalhava no Peg Pag, eu fazia locução lá dentro da loja, no tempo, lá na década de 70 para 80. E eu lembro muito bem que era um orgulho o trabalhador da Fiel, que hoje é Gerdau, o trabalhador da Johnson, Sim. o trabalhor da Eaton, da Canebo. As pessoas tinham chegava vontade, com crachá, ele dava um exato. cheque ali. O Peg Pag tinha aquele negócio de receber o cheque em duas, três parcelas de eletrodoméstico. E Naquela época era o carnezinho para pagar, né? Hoje em dia tem O cara mostrava Pix, o crachá da cerâmica Vaz. E por que da que as pessoas... Paraíba, da GM, com orgulho. Exato. E por que as pessoas tinham orgulho, Lano? Porque o metalúrgico, ele tinha um status na sociedade. Porque o salário do metalúrgico era um salário diferenciado. Meu pai fala que no final da década de 80 até na década de 90, a média de salário de um metalúrgico era 11 salário mínimo. Hoje é 2. A vereadora Amélia trabalhava na Nacional. Quando Panasonic. ela levou... não, antes era Nacional. Antes era Nacional, né? exato. E o Pedro Matsumura, que era o gerentão lá, o manda-chuva da Nacional, ele falava, poxa vida, essa menina vai esculhambar com nossa linha de produção, porque ela está fazendo movimento na porta da fábrica. A Amélia pegava o crachá da Nacional e exibia lá para a polícia, olha, eu sou trabalhadora. Não, perfeito. E isso se perdeu, Lano. E aí, por que eu disse que eu tenho orgulho de ser metalúrgico? Lano, nós estamos aqui numa cidade que tem alta tecnologia e mão de obra qualificada. Aqui nós produzimos avião, aqui nós produzimos carro na GM, ar-condicionado na Hitachi, válvula na Eaton, aço na Gerdau, latas na Ardagh, latas na Bal. É só multinacional. Agora, na hora que você pega o olerite do peão, é uma vergonha. E é uma vergonha porque as empresas super exploram os trabalhadores para aumentar sua margem de lucro. Então é só dinheiro para o acionista. Tem que pensar no capital humano, que é quem gera riqueza, que é o trabalhador. Então, você que está acompanhando esta entrevista neste momento, a luta dos metalúrgicos da Johnson Controls e Hitachi para aumentar a PLR é uma luta justa. Eu ganho R$ 2.600 e tem muita gente que ganha menos do que eu na fábrica. É muito pouco, é muito baixo. E é justo que a gente faça a luta, até porque a PLR é capital variável, não tem os encargos. Outro detalhe, vale alimentação, também é capital variável e a empresa abate uma parte disso no imposto de renda. Ela se beneficia disso. Que eu fiz uma conta, o nosso pedido de R$ 8.500 de PLR, ele significa 20 e poucos mil dólares. Isso para uma empresa do porte da Johnson Controls e Hitachi não é nada, é menos que uma bala. Weller, vai deixar a fábrica parar por causa disso? Deixa eu aproveitar e dar vazão aqui também, um pedido do seu Irineu. Irineu está na Vila São Bento, ouvindo o programa e já está deflagrado, então, o processo de greve na Hitachi, caso não haja acordo até amanhã? Então, ontem, na Assembleia, os trabalhadores rejeitaram a proposta e nós votamos o aviso de greve. O que fala na legislação? Que você tem que votar o aviso de greve, tem que enviar para a empresa e dentro de 48 horas você pode iniciar o processo que você vai estar respaldado. E a Hitachi está fazendo um jogo sujo, que ela está dizendo para os trabalhadores o seguinte, se entrar em greve, dia 15 é o vale, que é o adiantamento, e se entrar em greve eu vou cortar. Isso é uma tremenda sacanagem. O trabalhador... A greve é um direito constitucional. Agora, o que é interessante? Ela achou que essa tática ia dar certo. Isso gerou uma revolta nos trabalhadores. O Ademar está dizendo isso aqui. Ademar, meu filho trabalha na Hitachi. E está um pouco assustado com esse movimento todo, que houve uma ameaça da diretoria da empresa. Mas é isso... Não, isso faz parte, Lano. Quando a gente está no conflito, a empresa, ela fala que vai cortar o vale. Só que o que eu quero colocar aqui? Ela fez essa ameaça.
E o que eu estou recebendo, eu estava até olhando aqui, eu falei para a turma que eu estaria aqui na rádio hoje, e tem um monte de gente aqui que está mandando mensagem, dizendo que tem que ir para a luta, dizendo que tem que parar a fábrica, etc. e tal. Isso gerou uma revolta nos trabalhadores. Agora, se a empresa quer entrar para o conflito nessa proporção, nós vamos entrar. Infelizmente, né, o cristianismo prega isso, mas eu não penso dessa forma. Se eu ganhar um tapa na cara, eu não vou virar o outro lado da face para dizer para dar outro. Entendeu? Então, se ela quer conflito, infelizmente nós vamos ter conflito. O Rodolfo também está acompanhando o programa no distrito de Eugênio de Melo e ele fala, graças a Deus o clima na Erickson está tranquilo. Depois eu vou perguntar para o Hélio. A Erickson, nós vamos iniciar em breve o procedimento para negociação de PLR na fábrica. Nesse momento estamos em negociação com a Hitachi. A Mirage também já está fazendo proposta. A Mirage ela fabrica peças usinadas para a Embraer e ela fica localizada na zona sul de São José dos Campos, no bairro Chácaras Reunidas. E nós temos também a BAL, que fabrica as latas de cerveja da Skol e da Brahma, que vai para a Ambev. Essa não tem crise, né? Não tem. Mas Lano, vamos entrar num outro tema aqui, Lano. Olha só, eu nunca vi uma empresa, seja de pequeno, de médio, grande porte ou multinacional, sentar com o sindicato e falar, esse ano ganhamos dinheiro, vamos dividir para os trabalhadores. Todo ano está no vermelho. A Hitachi nunca teve lucro, nunca teve dinheiro. A GM nunca teve lucro, nunca teve dinheiro. A Embraer nunca teve lucro, nunca teve dinheiro. É uma choradeira danada. A vida está difícil para o peão, não para os acionistas das empresas. O Ilaese acompanha isso por conta da movimentação de bolsa de valores. Né? Não, e aí tem os números, igual eu estou dizendo, não sou eu que estou dizendo. A Johnson Controls teve um lucro de 159% no último ano. Isso é público. Não sou eu que estou dizendo que a Hitachi teve um lucro. Balanços, isso é público. Né? Então, acontece o seguinte, né? Ainda mais hoje, houve uma grande evolução em relação à tecnologia. Antigamente não, né? Se você queria... eu me lembro que na minha época de escola eu tinha que ir até a biblioteca pegar o livro para fazer o trabalho de escola. Hoje em dia você tem o celular que você põe no Google, você vê tudo. Então, não adianta querer enganar o trabalhador. E a Hitachi, durante as negociações, disse que a empresa está numa situação difícil e que está produzindo para estoque. A turma entrou hoje 5 horas da manhã, está fazendo hora extra, 2 horas extra por dia. Tem um time entrando às 5 e tem um time ficando até às 19. Está fazendo hora extra para estoque? Acha que peão é tonto. A Hitachi, ela fabrica ar-condicionado industrial, né, para empresas e essa coisa toda, e não tem crise, né? Então, o trabalhador sabe, na ponta do lápis, o quanto é o resultado auferido pela empresa. Lano Brito, peão não é tonto. Eu mandei uma mensagem ontem no WhatsApp para a rapaziada da fábrica, inclusive porque a empresa disse que está produzindo para estoque. Se está produzindo para estoque, não vai pedir para o peão entrar 5 horas da manhã. Não vai ter hora extra no sábado. Agora, ela pensa que o trabalhador é tonto. O trabalhador está ali, na linha de produção, ou no maquinário, na manufatura. A gente sabe, estou fabricando tantas peças, a máquina custa X, a máquina custa Y. A gente sabe, Lano, o trabalhador não é trouxa. Igual a GM, ela fabrica a Trailblazer que custa 300 mil reais, entendeu? O trabalhador sabe. Para ele ganhar 300 mil reais, ele vai ter que trabalhar quanto tempo? Então, o trabalhador não é tonto. Não adianta querer. Todo ano é a mesma coisa. A produção está no vermelho, está tendo hora extra porque está faltando peça. A gente está produzindo para estoque, não tem dinheiro. Todo ano o discurso é o mesmo. Agora, resolveu a questão do semicondutor? Olha, aqui na GM, deu uma normalizada na produção. Mas essa crise geral ainda continua. A Volkswagen mesmo, que é em Taubaté, que é outra base, Sindicato dos Metalúrgicos de Taubaté, entre outras fabricantes de veículos no nosso país, segue dando férias coletivas, segue também dando processo de layoff. A GM deu uma regularizada, mas os especialistas da área diz que provavelmente só em 2023, e existe toda uma discussão global sobre a fabricação dos semicondutores, porque com o avanço da tecnologia, a gente vê a Ericsson com 5G, e os semicondutores ele não vai apenas na fabricação de carros, vai na fabricação de celular, na fabricação de notebook. Então, a gente sabe que isso é a realidade do futuro, o avanço da tecnologia, e está concentrado hoje a fabricação dos semicondutores na Ásia, e aí já tem estudo para produzir nos Estados Unidos, tem estudo para produzir na Europa, e é óbvio que os capitalistas entram em crise de ver que
para a produção de uma S10 ou de uma Trailblazer, que eu citei aqui, no caso a Trailblazer que custa cerca de R$300 mil, por falta de um microchip. Então, é toda uma logística que está sendo estudada, mas regularizado 100% não está ainda não. Bom dia, dona Neide, moradora do Conjunto 31 de Março, está acompanhando o programa e pergunta sobre o avanço da negociação, então, na Itachi vai depender o quê? Da diretoria? Olha só, o aviso de greve está votado. Amanhã nós já podemos fazer paralisação. Se ela não responder na mão da até empresa. hoje. A empresa que tem que marcar uma nova reunião com o sindicato e oferecer uma nova proposta. A reunião onde é? Lá na fábrica ou no sindicato? Geralmente fazemos na Ciesp. Na Avenida Tivoli. Exato. As negociações esse ano, as 2 reuniões que teve, foi na Ciesp. Está na mão da empresa, Lano. A proposta que ela fez foi rejeitada. Vai estar aqui a Josiane, lá do Ciesp, a Josiane e a Alexandra, que representam o empresariado. A Josiane estará conosco na sexta-feira. Então, vocês sentam lá com a direção da empresa, tem um mediador? Como é que funciona? Não, nas negociações com a Itachi é a bancada da empresa e a bancada do sindicato, e a gente senta e vai para o debate. Tem um salão aí, conversa? É uma sala, como essa sala aqui, nada demais. Tá, tem um cafezinho, um bate-papo e tal. Um cafezinho, água que fica ali na recepção. Eu fico curioso com essas negociações, porque imagina, você de um lado, olha, eu quero tanto, aí o representante da empresa, peraí, que eu vou consultar lá no Japão. Deve ser assim. É mais ou menos assim, geralmente os representantes da empresa que participam da Ele tem autonomia para... Que no caso é o responsável pelo RH, também tem assessoria jurídica, geralmente eles trazem uma proposta, quando você coloca a sua proposta, eles têm que entrar em contato com a direção da empresa, mas geralmente eles têm que fazer a consulta à diretoria e muitas vezes eles não têm o poder de decisão ali na mesa de aumentar, eles têm que fazer as consultas sim. Geralmente é assim não só com a Itachi, mas com as outras empresas também. Então, digamos, vai você como presidente, mais um diretor do sindicato, isso, nessa negociação, o jurídico... Não, a gente tem ido com os diretores, né? O que a gente pensa no sindicato? Nós temos a nossa assessoria jurídica, que para mim é a melhor assessoria jurídica que nós temos no país. Reintegramos um trabalhador na Caoa Sherry semana passada, tem mais reintegrações à vista aí. O nosso jurídico tem ganhado muitas ações no último período, tanto individuais como também ações coletivas, mas a gente pensa, e é dessa forma que a gente atua, que na negociação é debate político. Se precisar do advogado, o advogado entra depois, mas o debate, quem trabalha na Itachi sou eu, então eu que sei a realidade. Mas que a empresa queira falar outra coisa, a gente sabe como a vida está. Então, é o debate político e é os nossos argumentos técnicos, no caso o estudo que a gente tem, e também os argumentos políticos. Então, não só na negociação com a Itachi, mas na maioria das negociações a gente tem ido com a diretoria, porque o debate ele é meramente político. Porque olha só, você reivindicar que a empresa pague R$ 8.500 de PLR, além do estudo, qual é o argumento? O quanto subiu a cesta básica? O quanto subiu a carne? O quanto subiu a gasolina? E minimamente isso daí a empresa tem que repassar para o trabalhador. Ainda mais em uma empresa que paga um salário muito baixo, como é o caso da Johnson Controls Itachi. Muito bem, dona Sueli está ouvindo o programa, obrigado pela audiência, moradora da Vila Industrial. Também um recado aqui da dona Raquel, do Jardim Motorama. Abraço para a senhora e muito... respeitoso o seu comentário a respeito do nosso radar noticioso. Procuramos aqui, dona Raquel, tratar do assunto com muita profundidade, muita seriedade. Ela está dizendo aqui sobre o lucro da Petrobras, anunciado há pouco pelo Rafael, 70 bilhões de reais. É muita grana lá. Aí você vai ver a lucratividade da Itachi, é isso. Aí você vai ver a lucratividade da Petrobras, da Johnson, da Embraer. E aí é toda a dificuldade. Sindicato dos Petroleiros, vi aqui a entrevista do companheiro Rafael, parceiro nosso. Em todas as negociações lá, né, aquilo que eu falei, talvez as empresas elas poderiam se credenciar junto aos trabalhadores se no ano que tivesse uma lucratividade alta, como é o caso neste momento da Johnson Controls Itachi, chegasse e falasse, de fato, ganhamos dinheiro, vamos dividir aqui com vocês. Gente, aí no ano que tiver numa situação difícil, o trabalhador vai até acreditar, de fato, está numa situação difícil, então esse ano vamos celebrar o mesmo valor. O problema é que a Itachi está aqui em São José dos Campos há mais de 50 anos e nunca teve lucro, nunca ganhou dinheiro. Quem está ganhando é nós, que ganha 2.600, então.
É estranho. O Héder, tem uma colocação do seu Oswaldo, morador de Jacareí, ele está falando o seguinte: por que ninguém comenta o absurdo no preço do pedágio? Quem é que responde pela classe trabalhadora que ganha uma merreca? Não, aí, olha, sobre esse tema, eu sempre vou para São Carlos. Realmente ninguém nunca fala de concessionárias, né? Eu sempre vou para São Carlos, meu pai e minha mãe moram lá, a gente já até conversou. Você conhece bem a cidade, você sempre fala que você foi lá cobrir o jogo do Grêmio São Carlense, né? Sempre que eu vou nas entrevistas, as pessoas perguntam de onde eu sou, eu falo que sou de São Carlos, a pessoa fala, puxa, lá tinha uma torcida organizada chamada Boca de Lixo do Grêmio São Carlense, que o bicho pegava. Mas então, eu sempre vou para São Carlos fazer uma visita para os meus pais, para os meus irmãos, e sempre eu estou no carro com a minha companheira e com o meu filho, e daqui para lá é 8 pedágios para ir, 8 pedágios para voltar. Que porrada, hein? E toda vez que a gente passa, aumenta. Eu até brinco, toda vez que eu vou passar, eu falo para minha companheira, lá vem o assalto. É muito caro, é um absurdo. Agora, aí que tá. Imagina o dinheiro que se arrecada com pedágio. E o salário de quem tá ali, fazendo a operação, que é recebendo dinheiro e dando troco, é 1.000 e pouquinho. Estressante, né? É estressante e é uma vergonha. Ou seja, lá no Bita, a classe trabalhadora brasileira sofre muito. Ganha uma merreca, para quê? Para engordar o bolso dos acionistas. E isso é o sistema capitalista, Lano. Rapaziada da Itachi, a gente está na luta, e é uma luta justa, aumentar a PLR, aumentar o nosso salário, aumentar o vale alimentação. Agora, mais do que lutar contra o patrão é lutar contra o governo, e mais do que lutar contra o governo é lutar contra esse sistema. Esse sistema ele é muito injusto, porque é o trabalhador sendo explorado para engordar o bolso dos acionistas. Isso é o capitalismo. Agora, quem gera a riqueza somos nós. Nós merecemos ter uma vida mais justa. Agora, dentro desse sistema, não tem como. Temos que destruir o sistema capitalista e construir uma sociedade socialista, uma sociedade justa, uma sociedade igualitária para o nosso povo. Porque os acionistas ganham muito dinheiro. Quando fala em destruir, é no sentido amplo da expressão. Exato. Não é sair dando tiro por aí, matando o patrão. É o governo entender a sociedade. O que eu quero dizer com isso, Solano? A classe trabalhadora e o povo pobre do nosso país, nós somos a maioria. Sim. Vamos lá, Lano. A Itachi tem 235 funcionários. Os acionistas estão nos Estados Unidos, no Japão, tem a direção da empresa aqui. Se entrar em greve amanhã, vamos lá, você tira a rapaziada que está lá no chão da fábrica, na estamparia, na pintura, no setor de solda, na montagem, almoxarifado. Se os acionistas for lá dentro, eles rodam a fábrica? Eles fabricam ar-condicionado? Eles vão para a dobradeira, para a funcionadeira, para a guilhotina? Não. Agora, tira os acionistas que nem lá dentro fica. Quem roda a fábrica? O trabalhador. O trabalhador. E nós somos a maioria. Quando eu falo de destruir o sistema, eu estou dizendo por quê? Nós somos 90%. Esses acionistas é uma minoria. Então, e quando que o povão vai se revoltar para a gente mudar tudo isso? Eu tenho uma colocação aqui que eu acho muito oportuna, que está chegando através do Ricardo. Lano Brito, é muito bonito falar do capitalista e tal, que tem lucro e essa coisa toda. Por que os sindicalistas não batem nos políticos que um deputado federal custa a bagatela de quase R$1 milhão por mês? Não, pois é. Acontece isso por conta do sistema. Vamos lá, Lano Brito. Esse ano é ano de eleição, né? Falei na última entrevista aqui que esse ano a gente vai ver muita gente sorridente, né? É o mundo das maravilhas. Vamos lá. Hoje você tem na Câmara dos Deputados e você tem no Senado, assim como nas câmaras de vereadores, também nas assembleias legislativas, representantes de patrão. Eles estão lá, que é eleito pelo povo, e eles votam leis para favorecer os patrões. Ah, mudou que as empresas não podem mais doar, mas o cara faz a doação individual. Então, esse é o sistema. Faz parte, de fato. Os políticos no nosso país têm muito privilégio. Isso é um absurdo. Por isso que eu falei aqui, é a luta contra o patrão na fábrica, é a luta contra o governo e, por fim, a luta contra o sistema capitalista. A luta contra o governo, que eu quero dizer, é a luta contra o presidente que nos ataca, é também a luta contra os deputados e senadores que estão lá votando lei para favorecer. Então, mas quando chega lá também, mesmo representando o trabalhador, parece que esquece. Olha o caso do Vicentinho. Não, pois é. Aí o trabalhador tem que cobrar, Lano Brito. Essa é uma discussão que a gente tem que fazer. Eu falei aqui do imposto de renda. Para mim é revoltante.
Quem ganha 1.900 e poucos reais paga imposto de renda. Agora, o trabalhador tem que se revoltar, tem que fazer passeata, tem que ir para Brasília. Se o povo se unir, ninguém segura. Nós somos a maioria. É os trabalhadores que trabalham lá na operação do pedágio, é o trabalhador da metalurgia, é o trabalhador do comércio. E a classe trabalhadora hoje é isso. No final do mês é 1.000 e pouquinho, 2 contos para sobreviver. Toda a riqueza é gerada pela gente. Vamos lá, Lano. Essa caneca aqui, cerâmica, passou pela mão do trabalhador. Esse celular eletroeletrônico passou pela mão do trabalhador. Este microfone, esta mesa, essa televisão. Tudo que você olhar passa pela mão do trabalhador, que transforma a matéria-prima em produto. E o dinheiro de toda a riqueza vai para os acionistas. Esse é o sistema capitalista. É um sistema injusto, não serve para a nossa classe. E quando você fala de sistema, não é apenas essa superestrutura da burguesia. Nós estamos falando dos deputados, estamos falando dos senadores, que é quem vota as leis que favorece só os patrões no nosso país. Agora, o trabalhador e o povo, de fato, elegeu o deputado, tem que cobrar, tem que fiscalizar, tem que ir para cima. Agora, entra ano, entra presidente, sai presidente, muda a sigla partidária, muda a cor da bandeira, e o que a gente vê que a nossa classe está só sofrendo. Então, eleição não muda a vida do nosso povo. O que muda a nossa vida é fazer revolução, mudar o sistema. O Ronaldo está acompanhando aqui o programa e tal, Lano Brito, muito interessante o papo. Aproveita e pergunta para o presidente do Sindicato dos Metalúrgicos em quem votarmos para melhorar essa nação. Olha só, esse é um debate que, em todas as entrevistas no qual tenho ido, pelo peso que tem o sindicato dos metalúrgicos, eu tenho que responder essa pergunta. E o nosso sindicato ele se orgulha de ser independente dos patrões e também dos governos. Fizemos luta na ditadura militar, fizemos luta quando o Fernando Henrique era presidente, luta contra Dilma, luta contra Lula, luta contra Temer, e agora a luta é contra o governo Bolsonaro. Então o que nós pensamos? Seja quem for que estiver lá, se atacar o trabalhador, vai ter a nossa organização e a resistência para ir para cima na defesa dos direitos da classe trabalhadora. Neste ano, Lano, já existe uma polarização. Bolsonaro, Lula, a burguesia tenta emplacar uma terceira via, que é Mandetta, Dória, Ciro Gomes, que nenhum emplacou. E o que eu tenho dito? Antes de discutir nome, antes de discutir o salvador da pátria, é parte dessa discussão que a gente está fazendo aqui do sistema capitalista. Eu quero discutir qual é o programa para a nossa classe, para acabar com o desemprego, para acabar com a fome, para acabar com essa desigualdade social que existe, para acabar com essa exploração absurda das empresas. E o nosso sindicato é daqueles que pensam o seguinte: a maioria da esquerda já está dizendo que vai apoiar o Lula. Em minha opinião, o Lula ainda mais cogitando do Geraldo Alckmin ser o seu vice, o Lula já foi governo lá atrás, junto com a burguesia, e aplicou a mesma política econômica dos governos neoliberais que foi do Fernando Henrique Cardoso. Então eu quero, em primeiro lugar, discutir programa. Qual é o programa para a nossa classe? Depois do programa, aí a gente vê quem é a pessoa de carne e osso que está mais preparada para levar esse programa adiante. Então, é essa a posição do Sindicato dos Metalúrgicos. E eu, o Heller Gonçalves, além de ser presidente, todo mundo sabe que eu sou militante do PSTU, Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado. Eu faço parte daquela esquerda, porque não é verdade que toda a esquerda, não é verdade que todos os sindicatos e todos os sindicalistas apoiam o Lula. Eu quero discutir programa. Muito bem. O Heller Gonçalves, presidente do Sindicato dos Metalúrgicos, nesse papo conosco aqui no Radar Noticioso, que o tempo esgotou. Até uma próxima, então. Lano, eu que agradeço. Ontem a gente fez a assembleia na Itachi. O que acontece na categoria metalúrgica tem sempre muita visibilidade. Assim que terminou a assembleia, já começou a ligar o pessoal da imprensa. Vi que teve assembleia, dá um pulo aqui. Fui em várias rádios ontem, já tem convite para ir amanhã de novo. E sempre à disposição. E agradeço o espaço. Acho que é importante utilizar aqui esse microfone para discursar para a população, para saber que a luta dos metalúrgicos da Johnson Controls Hitachi pela PLR é uma luta justa.